Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Estamos aí finalizando a semana de estradas, né? Para quem acompanhou aí, nosso evento semana passada foi um sucesso, né? Presença recorde aí, visualizações recorde do nosso evento Semana de Estradas, né? Onde a gente fez o curso gratuito aí, para quem nos acompanhou, a gente pôde falar um pouquinho aí sobre estrada, sobre infraestrutura, né? E principalmente sobre como lucrar com obras de estradas, né? Como você também, né, ser reconhecido por trazer essas melhorias aos contratos. E o primeiro passo de tudo, né? Os contratos precisam ser lucrativos, né? As obras precisam migrar, né, para uma obra lucrativa. Então isso tudo a gente abordou aí durante essa semana, né? Então seja bem-vindo aí quem está chegando, né? Essa é mais uma live aí, né? Continuando aí essa semana de estradas, o pessoal tem trazido dúvidas, né? O pessoal tem perguntado aí sobre o evento, também sobre o nosso curso Dominando Obras e Estradas, né? Que agora a gente está com as inscrições abertas. Essa semana, né, a gente está fechando uma nova turma, né, do curso Dominando Obras e Estradas. E essa oportunidade que você tem, né, para entrar com esse preço promocional, com esses bônus, né, que a gente separou aí para essa turma, né? E por que a gente fecha a turma? Então a gente fecha um grupo, né, um grupo para a gente poder fazer um acompanhamento, para a gente poder estar mais próximo, né? Então essa oportunidade aí dessa nova turma. Eu digo oportunidade também porque a gente nunca sabe quando vai ter a próxima turma, né? E também quando a gente vai ter os mesmos bônus, o mesmo preço, né? Eu falei lá no evento que a gente conseguiu enxugar, né, os custos, a gente tirou lei da pedra e a gente chegou num valor que a gente nunca fez o curso Dominando Obras e Estradas nesse preço. Então uma oportunidade aí, né, para quem busca aí conhecimentos, para quem busca um aprendizado aí para levar o seu nível aí em estradas, na engenharia aí para o próximo nível. Essa é a oportunidade que a gente traz hoje, esta semana. Falando um pouquinho, né, também detalhes aí, né, que às vezes a gente apanha nas obras, e eu demorei um bom tempo aí para poder organizar os conceitos básicos, né, lá no início. Eu já contei a minha história para quem acompanhou, né? Eu cheguei lá, caí de paraquedas, né? A gente sai do curso técnico, no meu caso, depois da engenharia também, sem a gente aprender muita coisa sobre pavimentação, sobre terraplenagem, sobre asfalto, né? Sobre infraestrutura, né? Não é nem uma falha, vamos dizer, da faculdade, mas é que a engenharia é tão ampla, né? Tem tantas áreas que nem dá, né? Seria pretensão aí a gente achar que a gente ia sair da faculdade sabendo de todas as áreas da engenharia, e mesmo assim da parte também mais prática, a parte do dia a dia, né? Esses dias eu dei um exemplo aí para alguém, né, que mesmo que fosse uma obra de hidráulica, a gente estivesse fazendo aqui uma obra de hidráulica e fosse aprender isso na faculdade. A gente vai aprender lá o dimensionamento, os materiais, né, o método executivo. Mas quando a gente vai lá para o campo de batalha, né, lá para o outro lado, a gente chega lá, de repente a gente vai fazer uma reforma que já tem uma tubulação existente, né, já tem uma condição ali anterior à obra que vai ter que ser feita uma adaptação, vão ter que ser feito coisas novas, coisas diferentes. Então, nem existe essa pretensão aí, né, das faculdades de abordarem um assunto dessa forma tão ampla aí, né? Então, boa noite para quem está chegando aí. Pessoal chegando. Então, eu estava falando, né, até para organizar, né, essas coisas, por exemplo, os conceitos. E pensando um pouquinho aí no que a gente usa bastante, né, uma dica aí de umas sacadas, né, que o pessoal pede umas dicas de algo, não são assim sacadas, mas assim, são pontos que são importantes, né, por exemplo, na terraplenagem. Então, se a gente fosse reunir aqui alguns dos conceitos, e que por mais que sejam básicos, muitas vezes a gente acaba apanhando e acaba, às vezes, deixando dinheiro na mesa. Por exemplo, nessas questões de básico de terraplenagem, de índices, de empolamento, né, fator de compactação, né? Eu sempre digo aí, tem muita gente que usa empolamento para duas coisas. Uma, para aquela diferença entre o solo no volume solto, né, que está lá no caminhão, e o solo que está no corte, por exemplo, né? Então ele está no corte aqui, no estado natural,
e a gente vai, escava ele, joga em cima do caminhão. Então ele passa a ser volume solto. Tá? Então, para isso tem essa diferença no empolamento. Isso vai variar de solo para solo, né? Às vezes pode dar 25% a 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E assim, é um coeficiente que ele vai mudar esse volume desse solo, né? Isso, no nosso transporte, né, quando a gente está transportando sempre ele no volume solto, então ele acaba dando mais volume, né? Se a gente não entra nesse mérito, o que acontece na hora que a gente está compondo ali o nosso preço ou está fazendo o acompanhamento? Eu vou estar trabalhando aí mais ou menos aí em torno de uns 30% a mais de material que eu estou transportando, mas esse material tem mais vazios, né? Ele tem mais vazios, então ele acaba ocupando um volume maior. Então eu tenho que dar mais viagens, né? A gente pega um caminhão aí que leva lá uns 13 metros cúbicos, por exemplo, se você comparar o que você pegou no corte, ou se fosse lá medir o seu corte, você tirou uns 10 metros cúbicos, mais ou menos, algo em torno de 10, para estar transportando esses 13, né? Então essa diferença desse empolamento é fundamental, e isso tem que estar aí dentro das nossas composições de custo. A gente falou um pouquinho antes sobre composição, até não sei quem acompanhou aí, comente aqui embaixo quem acompanhou a live de ontem, né, e viu aquele assunto sobre composição. Tá, eu estou finalizando aqui o post, né, para a gente colocar com aquela planilha lá que foi montada, né. Então, esse é um assunto que se encaixa aí com essa composição de ontem, mas fazendo o link aqui, trazendo lá da drenagem que a gente falou agora para a terraplenagem. Então, na composição ele tem que ter esse volume a mais, esse empolamento, diferença entre volume solto no caminhão, né, e volume no corte. Tem um segundo ponto importante que também muita gente acaba chamando de empolamento, mas acaba dando confusão, é a diferença entre o volume que você tem no seu corte e o volume que você tem lá no seu aterro. Os dois volumes geométricos, certo? Se for lá com a topografia, a gente vem, mede aqui o nosso corte, cuba ele, né? E a gente vai lá no nosso aterro, a gente pode também fazer um levantamento, a gente tem geometricamente o volume lá do solo no aterro. Como a gente passa por essas diferenças desses índices, né? Esses índices físicos, né? O solo está aqui no estado natural, ele vai ganhar o empolamento, virou lá volume no caminhão, a gente transportou ele, depois a gente leva lá para o aterro e a gente vai perder esses vazios, né, novamente, a gente vai passar por essa compactação, então ele vai diminuir de volume. Só que essa diminuição de volume ele não vai voltar para o seu estado natural. Ele vai chegar na densidade ali que está dimensionado ali para a gente fazer a compactação lá no nosso aterro, né, dentro do corpo de aterro. Então quer dizer que acaba ficando um volume menor ainda do que o estado natural. Então por isso aí a gente acaba gerando essa diferença entre volume no corte e volume lá no aterro. Aí isso, né, eu costumo chamar de fator de compactação. Como eu comentei, tem muita gente que chama de empolamento, mas a gente já tem um outro índice que a gente chama de empolamento, que não é a mesma coisa, que é a diferença lá para o caminhão, para o corte. Então aqui o mais correto, alguns autores, né, usam alguns, falam de aterro empolado também, né? Então, mas o principal é a gente saber o conceito, essa diferença de corte e aterro. Isso varia aí também, o ideal, em cada obra você pode fazer os ensaios certinho para poder ver, né, quanto que vai dar exatamente esse fator, mas em torno de 1,25 é um número bem real, bem adotado, às vezes 1,30, né, depende aí um pouco aí do tipo de solo. Mas é importante a gente saber que ele no corte, eu tendo um volume no corte, a hora que eu for aterrar, ele vai diminuir. Tá? Então, de estado natural aqui, que aparentemente está sem os vazios todos quando a gente olha lá para o volume do caminhão, e ele vai ganhar um pouco, depois ele vai voltar e ele vai ter um adensamento maior, então ele vai chegar num volume menor. Tá? Então, assim, esses índices, é importante a gente ter essa facilidade, né? A gente ter esse conhecimento desses índices, né? Para a gente estar lidando com eles, porque, como eu digo, né, que a importância dos números na nossa área, né, em pavimentação, em terraplenagem, a importância dos números é muito grande. Então, qualquer diferencinha, né, qualquer 5% a mais de diferença aí de volume, por exemplo, na obra toda, né, a hora que a gente pega em todas as quantidades da obra, eles acabam impactando em muita coisa. Então, esses índices aí de terraplenagem são fundamentais. São pequenas diferenças aí que acabam no quantitativo da obra, acabam dando grandes diferenças lá na frente.
tudo isso, como eu falei, a gente tem números aí padrões, né, meio padronizados, meio estimados, né? E a gente pode nas obras também fazer os ensaios lá para poder ver o que mais se ajusta. Lembrando que também isso aí também vai ter variações, né? Vão ter variações. Até analisando uma pedreira, por exemplo, e tem veios de rocha lá que vão dar materiais um pouco diferentes. Então a gente está falando de materiais heterogêneos, materiais naturais, né? O solo não vai ser igual em todo ponto, em todo lugar que você vai estar trabalhando, vão ter essas diferenças, né? Bom, então esses conceitos, né, de terraplenagem são coisas muito usadas, né, e muito variáveis aí, né? E olhando um pouquinho aqui para os tópicos, né, para as aulas, né, para os módulos que a gente fala bastante também sobre pavimentação, sobre terraplenagem, sobre esses índices, né, como se comportam, né, como funciona um projeto, né, a gente tem um módulo bem extenso também falando sobre projeto e sobre o funcionamento também de terraplenagem e pavimentação, né. Eu sempre digo que a gente não faz projeto, aqui a gente não ensina a projetar, mas a gente tem que saber todos esses conceitos para a gente poder aplicar lá na obra, né, para a gente poder executar, para fazer um orçamento, um planejamento, medições, a gente tem que ter o pleno conhecimento do estudo. E também, se a gente for fazer alguma alteração na obra, alguma mudança, a gente tem que ter esses conhecimentos, né? Então, o projeto da obra é o projetista que vai fazer, mas se você não souber tudo como funciona, aí você vai ser passado para trás. Você vai acabar deixando detalhes importantes, né, que vão refletir lá na rentabilidade da obra ou do seu orçamento por falta de conhecimento. Então a gente tem que ter esses conhecimentos, temos que ter essa facilidade aí com esses tópicos, né? Além do assunto, né, de orçamento, de CPUs que a gente falou um pouquinho aí ontem. Então a gente tem módulos específicos, aulas específicas também para isso, né? Então para você que chegou agora, né, a gente está finalizando essa semana, a gente finaliza aí a semana de estradas, né? Aí o pessoal está trazendo dúvidas aí também sobre os conteúdos, né? Então se alguém tiver alguma coisa para colocar aí, alguma coisa para comentar, estamos aqui abertos em live, né? E também dúvidas sobre o nosso curso Dominando Obras e Estradas, que a gente está com turma aberta agora. Essa semana a gente vai fechar uma nova turma para a gente poder ter um acompanhamento aí mais de perto e a gente ir galgando aí, a gente ir traçando essa jornada, né? Para a gente poder chegar em obras rentáveis, em contratos realmente lucrativos, contratos sustentáveis, né? São sustentáveis não no sentido de sustentabilidade, ecologia, essas coisas. Isso é importante lá na obra, lógico. Mas o contrato ser sustentável, ser economicamente sustentável, ser viável, né? Então a gente precisa de contratos que sejam lucrativos e tem muita melhoria escondida lá, enterrada lá, né? Debaixo lá do pavimento, daqueles aterros lá que a gente faz, tem muita coisa escondida que a gente consegue encontrar melhorias, propor melhorias, tá? É isso que a gente tem buscado aí nesses conteúdos aí que a gente tem disponibilizado aqui para vocês. Então, assim, dessa forma, pessoal, é uma maneira que a gente consegue construir uma obra rentável, construir uma obra lucrativa. Então são pegando pequenos detalhes, ajustando esses pequenos detalhes e a gente criando uma estratégia, né, às vezes para colocar alguma coisa para dentro no contrato, uma justificativa que você tenha para poder negociar algum aditivo ou alguma coisa, ou alguma mudança, né, imaginando um outro cenário, alguma mudança que a gente vai fazer de um método construtivo que vai ter uma produtividade melhor, vai ter um custo melhor, uma rentabilidade melhor, tem algo que a gente consegue propor uma alteração aí no método executivo, método construtivo, para poder trazer melhorias. Sobre uma outra ótica também, a gente pode encontrar melhorias de custo, né? De diminuição de desperdício, por exemplo, né? de materiais, né? De perda, desperdício, a gente sempre fala sobre esses conceitos, né? A perda é algo inerente, é algo que sempre tem em qualquer material que você for aplicar, sempre vai ter algo que vai causar perdas, né? Mas quando essas perdas elas poderiam ser evitadas, né? E quando tem algo que acaba gerando isso que não deveria acontecer, aí já é desperdício, né? Então desperdício é algo que tem que ser evitado mesmo, né?
tem que fugir do desperdício, mas e a perda você tem que lidar com ela, né? Tem que tentar minimizar. Então muitas vezes a gente encontra fatores aí, coisas acontecendo que a gente pode dar uma corrigida nesse rumo para minimizar essas perdas lá na obra. Então são coisas importantíssimas. Uma outra ótica que a gente tem também são melhorias de produtividade, né? Então de repente eu poderia estar produzindo uma viagem a mais, 2 viagens a mais numa frente de serviço, mas por alguma coisa que está acontecendo, algum fato, né, por exemplo, que seja lá faltando caminhão na escavadeira, demorando o retorno ali para poder fazer mais uma nova carga, eu posso estar dentro desse fluxo, né, dentro desse processo, eu possa estar evitando essa 1, 2 viagens a mais, que 1, 2 viagens a mais no dia, por dia, né, lá no final da semana, no final do mês, vai acabar dando um volume bem maior, né? Então são pontos importantíssimos aí dentro da produtividade, dentro do ciclo, né, de execução aí da obra, que a gente pode estar encontrando pontos de melhorias para destravar essas coisas que acabam emperrando a produtividade, tá? Então são várias facetas, né, vários pontos aí que a gente pode estar procurando. Também podemos procurar melhorias na parte de impostos, né? De repente tem alguma coisa lá, ninguém vai sonegar imposto, né? Mas às vezes tem alguma premissa, né? Por exemplo, imposto municipal, ISS, né? Que ainda tem, né? Agora com a reforma aí vai mudar bastante essa parte de impostos, mas hoje a gente tem cidades, né? Municípios diferentes ali, que cada um tem a sua lei lá do seu ISS, do seu imposto municipal, que incide lá sobre o faturamento da obra. E às vezes a obra passa por vários municípios, né? E uma parte da obra, cada parte da obra é feita lá dentro do município, somando tudo a gente tem a execução toda do contrato. E às vezes ali a gente tem leis diferentes, né, para cada município. E às vezes um tem uma alíquota, outro tem uma alíquota diferente, porque daí ele já considera que uma parte é aplicação de material e o restante é serviço. Outra pode ser que faça essa separação, mas ela exija que se apresente notas fiscais, por exemplo, né, para comprovar a aplicação desses materiais. Então tem vários detalhes, né, que às vezes cada município vai funcionar diferente. E quando a gente não tem esse cuidado, né, de ir atrás dessa informação, às vezes a gente acaba fazendo um recolhimento errado ou fazendo algum abatimento errado e acaba deixando dinheiro na mesa, né? Então tudo são detalhes, né, que a gente tem que ir atrás, né? Esse planejamento tributário aí também é uma coisa bem específica. Lógico, tem lá os universitários, né, tem o pessoal lá do fiscal, da contabilidade, que mexe com isso, que a gente tem que estar o tempo todo ali trocando com eles, né, trocando essas ideias, porque eles que são da área, eles sabem tudo como acontece, né, e as mudanças que sempre tem nas legislações. Então essa parceria, né, com esse pessoal no ato de você tocar esse contrato, né, na gestão desse contrato, é fundamental, porque às vezes a gente consegue encontrar alguma brecha legal de algum recolhimento diferente, baseado aí justamente nas leis, nas legislações, nas normativas, tudo mais. Mas a gente não saber que isso existe, a gente não ter esse cuidado e não ter essa busca por essas informações, às vezes a gente acaba deixando dinheiro na mesa, né? Deixando dinheiro no ralo, na verdade, né? E um imposto recolhido, né, de uma maneira errada, não tem como reaver, né? Não tem como ir lá e falar, olha, no mês passado eu fiz um recolhimento errado, eles não querem nem saber, né? Uma coisa certa, né? A gente tem que pagar os impostos. E se a gente tem alguma coisa que a gente quer explicar que foi recolhido errado, por exemplo, é aquele problemão, né? Então não dá para ficar contando com isso, né? Com tentar reaver alguma coisa. Depois que mordeu, ele não solta mais. Então é um dos pontos aí que a gente também pode encontrar muita melhoria, pode encontrar muitos pontos aí para a gente tentar aumentar a lucratividade dos contratos. Pessoal, então, para quem está chegando agora, né, essa semana de estradas, né, a gente está finalizando aí os nossos conteúdos, a gente está fazendo, né, algumas lives aí de tira dúvidas. E já estamos com as inscrições abertas para o nosso curso Dominando Obras e Estradas, né? A aula inaugural já é amanhã, então amanhã, quarta-feira, dia 19, né? Amanhã à noite a gente já vai fazer a aula inaugural, né? Com os alunos aí que entraram já para o curso. E aí, se você tiver alguma dúvida, algum impedimento aí para entrar para essa turma,
me chame aqui, né? Chame no WhatsApp do suporte, né? A gente deixou aí no nosso grupo do WhatsApp, o WhatsApp do suporte, né? E a gente pode te ajudar aí com alguma dúvida ou alguma dificuldade que você esteja, né? Que você esteja encontrando aí para entrar para essa turma. Então, de novo, por que a gente fecha turmas? A gente fecha turmas justamente para ter um acompanhamento mais de perto, para a gente poder traçar essa jornada, né? Essa jornada do aluno aí para a gente chegar em obras rentáveis, tá? Que é o nosso objetivo, é a gente encontrar melhorias aí nos contratos, como eu vou encontrar um contrato mais rentável, né? Sem eu ter que medir vento, inventar alguma coisa aí. Tem muita coisa escondida dentro dos contratos, tem muita coisa, muitos pontos de melhoria na gestão. Muitas vezes não estão lá no que eu vou medir, mas estão na perda, né? Na perda dos materiais, né? Como a gente comentou aqui, na produtividade, que às vezes eu posso aumentar um pouco a produtividade, tirando alguns gargalos que a gente tem. Tá? Então temos várias facetas, várias melhorias para encontrar dentro dos contratos, e a gente quer, né, que os alunos tenham esse resultado, que eles passem por essa jornada. Tá? Então por isso a gente está fechando aí uma nova turma. Como eu falei, eu enxuguei os custos, né? A gente tirou lei da pedra aqui, a gente chegou num valor do curso aí, a gente nunca fez nesse valor, porque eu quero que mais pessoas entrem para essa turma, quero que mais pessoas comecem a ter esses resultados de melhorias de gestão, de lucratividade dos contratos. Tá? Então por isso eu espero você aí dentro do nosso curso Dominando Obras e Estradas. A aula inaugural já é amanhã. Tinha muita gente aí com dificuldade com os meios de pagamento, aí a gente já informou que a gente está liberando o boleto parcelado, tá? Além de ter o parcelamento lá na Eduz, parcelamento a perder de vista, também tem a opção também do boleto parcelado. Se você quer usar essa opção aí, de repente não tem cartão de crédito ou está com alguma dificuldade aí com cartão de crédito, mande uma mensagem para o suporte que a gente vê como a gente faz para viabilizar a sua entrada mediante esse boleto parcelado também. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero vocês, né? Para quem for entrar aí já na turma, amanhã a gente, né, já tem o check-in, a aula de boas-vindas, e teremos ainda outras lives, outros momentos aí de troca, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre os conteúdos aí que a gente passou, ou sobre essas questões que a gente falou agora há pouco aqui sobre terraplenagem, sobre índices de terraplenagem, alguma dúvida, coloquem aqui. E para quem chegou agora, né, a gente falou um pouquinho sobre índices de terraplenagem, sobre alguns detalhes aí de terraplenagem que acaba deixando a gente meio confuso às vezes, e às vezes a gente acaba deixando dinheiro na mesa, né? Como eu falei, de repente 5% aí de uma variação nos volumes lá de corte e aterro, né, por causa de um índice mal utilizado, por exemplo, isso aí na quantidade total da obra acaba dando valor razoável, né? Na nossa área eu sempre digo, a gente tem essa importância dos números. Pequenos centímetros a mais, milímetros ali na espessura, na largura, isso aí colocados, né, durante toda a extensão da obra acaba refletindo em muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muito lucro escondido, perdido aí indo pelo ralo. Então a função aí de cada gestor, né, de cada engenheiro aí de pavimentação é a gente pegar, transformar tudo isso, né, que estava indo pelo ralo, transformar isso em lucro, né, transformar isso em uma melhor rentabilidade, num contrato melhor gerido, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Então eu vejo vocês nos próximos conteúdos, e clique aqui, né, no link da bio, né, para você entrar aí para nossa turma. Espero vocês amanhã na aula inaugural. Beleza, pessoal? Até mais!